Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Boa noite, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM. Boa noite, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. Estamos de volta com a nossa programação aqui através da Rádio Boa Notícia FM. Aqui quem vos fala é Aires de Souza Santos, padre da Diocese de Balsas e capelão militar do 4º BPM de Balsas. Aproveito para mandar as minhas saudações à família militar do 4º BPM de Balsas, aos familiares que são incumbidos através da responsabilidade, da oração e do acompanhamento de aconselhamento e orientação espiritual. Quero saudar todos os paroquianos da paróquia Santo Antônio, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui de Balsas, e os demais paroquianos das paróquias vizinhas. Saudações especiais às paróquias por onde trabalhei há algum tempo exercendo o ministério. Quero saudar aqui a comunidade de Riachão, foi a comunidade que eu fui enviado, a minha primeira missão, ainda como seminarista. Me tornei diácono e sacerdote. Os primeiros anos ali do meu ministério foi na cidade de Riachão. Quero saudar também a segunda paróquia onde exerci o meu ministério, a paróquia de Sambaíba, de Riachão. Fui enviado para Sambaíba. Saudação aí a todos os sambaíbenses, aos fiéis devotos aí do Bom Jesus. Saudação especial a todos vocês. De Sambaíba fui enviado para a paróquia São Félix de Valuar, na cidade de São Félix de Balsas, na ilha de Balsas. Saudação especial a todos os ouvintes aí da paróquia São Félix de Valuar, São Félix de Balsas. Então, um abraço especial a todos vocês. De São Félix fui enviado para Berlim, na Alemanha, onde morei por 1 ano e meio estudando alemão e onde exerci o meu ministério na paróquia Alt, na comunidade Alt Mariendorf, a paróquia Maria Frieden. Então, saudação aí especial também às pessoas que participam aqui da nossa programação pelo canal Saúde Mental e Resiliência no YouTube. Algumas pessoas lá que falam português em Berlim vão àquela comunidade, Algumas pessoas têm vindo em várias missões aqui no Brasil e se interessaram pela língua portuguesa. Então, a você que está inscrito aí no nosso canal, que acompanha a nossa programação, a nossa cordial saudação. De Berlim fui enviado para Paderborn, na Alemanha, para estudar na cidade de Paderborn, onde trabalhei em várias comunidades ali na cidade de Paderborn e fui capelão hospitalar no hospital Brüder Krankenhaus, Brüder Krankenhaus é o nome do hospital, onde trabalhei como capelão, dando assistência espiritual, confortando as almas aflitas diante da angústia, da doença, do sofrimento, Então, ali foi uma experiência muito boa. Então, uma vez por mês celebrava a missa lá com todos os pacientes ali do hospital Brüder Krankenhaus, Então, um hospital muito interessante, um atendimento de Seelsorge, que é um trabalho de preocupação pela alma, pelo espírito humano, que é exercido por sacerdotes e leigos, formados em teologia, que dão uma assistência espiritual, uma assistência diferenciada da assistência psicológica,
é uma assistência toda diferenciada, que também é diferente da assistência do assistente social, né? Então tem esse trabalho bonito que é desenvolvido ali naquele hospital, né? Por onde exerci também o meu ministério, e em várias outras comunidades. Ali na cidade de Paderborn tenho vários amigos que também nos acompanham aqui através do canal Saúde Mental e Resiliência. Então, a todos vocês, de Paderborn voltei para Balsas, né? De Balsas fui enviado de novo para Riachão e Feira Nova, né? Aproveito para mandar minhas saudações à comunidade de Feira Nova, onde exerci aí o meu ministério também por um curto espaço de tempo. As comunidades que estão nos acompanhando aí, a nossa cordial saudação. Desejo a todos vocês uma boa caminhada, um bom aprimoramento na fé. E hoje me encontro aqui na cidade de Balsas, né, onde exerço o meu ministério, em especial, né, na capelania militar. E quero aproveitar para saudar a todos os transeuntes, né, que estão viajando, estão se locomovendo, né, para os seus destinos, né, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja. Quero saudar você que está aí na sua residência, na sua chácara, na sua fazenda, você que, né, esse programa também é passado à noite, né, à meia-noite, então você que está com dificuldade de dormir, né, então nossa saudação, que ainda não está aqui sintonizado conosco, né, através da Rádio Boa Notícia FM. E você que ainda não se inscreveu aí no nosso canal, se inscreva, participe conosco, né, Saúde Mental e Resiliência, Padre Aires. Lá você vai poder acompanhar a liturgia diária, o Evangelho do dia e outras reflexões, né? Toda terça e quinta-feira postamos sempre um conteúdo mais aprofundado, mais refletido aí no canal. Então nós partimos sempre do texto bíblico e a partir do texto bíblico aprofundamos um aspecto relacionado à saúde mental, relacionado à resiliência, relacionado à fé e à espiritualidade. Então hoje, caro ouvinte, nós iremos refletir o Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 44 a 51. 44 a 51. João 6, 44 a 51. E nós vamos estar aprofundando aqui um termo desse evangelho de hoje, né, que é atração, a força de atração. O que nos atrai? Primeiro, o que nos atrai para Deus e o que nos atrai entre nós, entre os relacionamentos humanos, né? O que me faz, que me predispõe aí ao encontro de uma pessoa. Há muitas teorias. Nós vamos estar trazendo aqui algumas reflexões sobre isso para ajudar a refletir sobre o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar e o nosso modo de sentir. Então fique conosco. Vamos para a nossa meditação do Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 6, versículos de 44 a 51. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse é que viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu,
para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é minha carne para a salvação do mundo. Palavra da salvação. É isso aí, caro ouvinte, acabamos de ouvir aí esse texto belíssimo, uma reflexão teológica bastante aprofundada do evangelista João acerca das palavras de Jesus, que muito nos inspira nesta noite para a nossa conversa, para o nosso bate-papo, né? O evangelista João, né, coloca no primeiro versículo, né, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Então, Jesus já coloca uma afirmação muito importante, né? Deus parece que já impregnou no espírito humano, na alma humana, uma capacidade de sentir-nos atraídos pelas coisas do alto, pelas coisas celestes, pelas coisas de Deus. Então Jesus disse que aquele que o procura porque foi atraído, né? Foi atraído, a força de atração, né? De atração. Então nós vamos estar vendo aqui, né, que há uma força de atração que nos impulsiona a buscar as coisas celestes, as coisas do alto, as coisas de Deus, e há uma atração, uma força de atração que também nos leva, nos direciona ao encontro das pessoas, né? A querer estar com as pessoas, né? Próximas das pessoas, né? E esta aproximação, às vezes ela chega ao ponto, né, de chegar a um namoro, né, a um relacionamento mais profundo, a um casamento, enfim. Quer dizer, então há uma necessidade, há uma força que nos atrai, né? Há uma força que une, que integra as pessoas, né? E o que está por trás desta força, né? Aqui não temos a pretensão de desmembrar e dar uma resposta definitiva sobre essas questões que são abordadas em várias ciências, são abordadas de vários modos diferentes, mas vamos estar trazendo aqui alguns pontos para a nossa reflexão. Quem sabe você se identifica com alguma destas ideias, alguma das teorias, das observações que são colocadas. Então, neste primeiro momento, então vamos guardar esta palavra atração, nesta força de atração. E vamos estar refletindo, primeiramente, o que me atrai, né? O que me atrai para as coisas celestes e como eu faço isso, né? Eu me engajo em uma comunidade de fé, eu recebo o batismo, eu professo a fé, eu vou regularmente à igreja, né? A minha comunidade, eu leio a Bíblia frequentemente ou não, tenho interesse por esse tipo de leitura, né? Ou não, quer dizer, o que me atrai, né? Eu vou porque outras pessoas me convidam ou eu vou por iniciativa própria, quer dizer, eu despertei a minha alma, o meu espírito despertou esse desejo e há uma força que me atrai, né? Que me impulsiona a estar em comunhão com os outros e fazer esta experiência de Deus. Ou eu acho que estar com os outros, estar em uma comunidade não é necessariamente importante, eu faço isso individualmente na minha intimidade, na minha individualidade. Quer dizer, tem pessoas que fazem isso, não querem muito envolvimento. Então, quais as consequências, né, de tudo isso na minha vida, né? Porque eu tenho dificuldade ou resistência de estar com o outro, em comunhão com o outro, enfim. São questões que o texto de hoje nos inspira dentro desta palavra atrair, né? Esse verbo atrair, né? Ninguém pode vir
a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Quer dizer, não basta só querer, né? É como a atração fosse independente da nossa vontade. Há uma atração, há uma força que nos leva, que nos direciona, né? E esta força, onde é que está? Esse desejo dessa atração está no nosso espírito, né? na nossa consciência. Onde é que está, né? E se está em mim, por que eu ainda não despertei esta força de atração, não foi despertada, né? Quer dizer, não teve o estímulo necessário e conveniente para que eu dê uma resposta de atração para me aproximar do Senhor, né? Então, o evangelista continua, né, citando os profetas. Ele diz: todos serão ensinados por Deus, assim como todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído vem a mim. Quer dizer, a instrução, o conhecimento, né? Deus que se revelou em nossa alma, em nosso espírito, né? E impregnou de conhecimentos, informações e desejos que automaticamente, segundo Jesus, nós somos levados a nos interessar por Ele e pelas coisas do alto, né? É uma afirmação bastante interessante. Ele continua: não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse que viu o Pai, né? Ele se refere a Ele, né, que veio do alto, o Verbo que estava junto de Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí ele continua: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna, né? Então parte de um princípio: quem crê, né? E aí, nós cremos profundamente, né? Ou vacilamos, duvidamos da nossa fé, né? Ou achamos que a nossa fé não é suficiente, acreditamos realmente na vida eterna, né? E ele continua: eu sou o pão da vida, né? Eu sou o pão da vida, né? Ele fala de uma vida eterna, né? De um alimento que alimenta não só para esta realidade aqui, né? Para enfrentar os problemas e gerenciar situações difíceis, mas fala de um alimento que é importante para a vida eterna, né? Ele continua: vossos pais no deserto comeram maná e morreram, né? Moisés que clamou a Deus, né? E do céu vinha o maná, né? Que alimentava, que saciava a fome das pessoas. E ele diz: este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer, né? Ele se oferece como comida, ele se oferece como alimento, né? Por isso que ele vai instituir a Eucaristia, né? Na última ceia, né? Aí vai dizer: este é o meu pão, tomai e comei, fazei isto em memória de mim, né? Então ele realiza o milagre da transubstanciação. Ele se faz pão, ele se faz comida, ele se faz alimento para a nossa alma, né? Isso é muito importante. Ele diz: quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é minha carne para a salvação do mundo, né? Aqui nós temos o aspecto eucarístico muito profundo, né? Da entrega, da doação, da ação de graça, né? Sem receber nada em troca, sem estar exigindo nada em troca. Porém, esta exigência é um imperativo, né? Para todos nós, né? Usando aqui um termo kantiano, é um imperativo categórico, né? Quer dizer, você tem que fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, né? Aquilo que é importante, né? Isso é um imperativo. E é importante que despertemos esse imperativo em nossa vida, né? Para realizar a vontade do Pai.
Nós vamos concluir esse momento aqui, nós vamos estar retomando esse texto, né, a palavra atração, mas em uma outra perspectiva, né, não dentro dessa perspectiva teológica, mas uma perspectiva mais de relações interpessoais, trazendo alguns exemplos, né, citando aqui algumas pessoas, falando sobre esta força de atração, né, que estamos envolvidos. Vamos para a nossa oração do dia. Ó Deus eterno e onipotente, que nestes dias vos mostrais tão generoso, dai-nos sentir mais que de perto o vosso amor paterno, para que, libertados das trevas do erro, sigamos com firmeza a luz da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, caro ouvinte, encerramos assim a nossa reflexão, mais do ponto de vista teológico e espiritual, sobre o Evangelho de hoje. E agora vamos estar tomando esta palavra atração, né? Aí nesse primeiro versículo, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Então, uma força de atração, né, que está em cada um de nós, que precisamos despertar esta força para nos sentirmos atraídos pelas coisas de Deus, né? Então, nós vamos estar conversando sobre esta força de atração que se manifesta também nas relações interpessoais, né? Interpessoais, onde acontece também as nossas experiências agradáveis e desagradáveis, conflitos, né? Amizades, companheirismo, cumplicidade, uma série de outros sentimentos e sensações e experiências que experimentamos, né, nos nossos relacionamentos interpessoais. E vem aí, né, então, uma pergunta que podemos estar nos fazendo é: o que leva, né, o que atrai uma pessoa, né, em direção a outra pessoa, né? Já se perguntou, né, o que lhe atrai, né? O que faz você perder tempo estar com alguém? Perder tempo num bom sentido, né? Perder o tempo cronológico, mas você está ganhando no seu tempo subjetivo, porque você está abstraindo da convivência, do relacionamento com a pessoa, algo bom, algo agradável que alimenta o seu espírito, que alimenta a sua vida, né? Você perde o tempo cronológico, mas ganha no tempo subjetivo. Então, esse perder tempo com o outro, no bom sentido, é alimentar-se de sensações agradáveis. E o que lhe atrai a estar com as pessoas? A deixar de fazer umas coisas para fazer outras, né? Para estar com, né? E aí nós vamos perceber, né, várias respostas, né? Uma aqui de Zayonk, não sei se eu pronunciei direito, né? Z-A-J-O-N-C, Zayonk, de 1968, ele diz o seguinte, baseado na pergunta, né, o que leva uma pessoa a se atrair por outra? Aí vem a resposta. Exposição simples. A exposição repetida a uma pessoa geralmente é suficiente para gerar atração. É interessante saber que a exposição repetida, né, a qualquer estímulo, né, seja uma pessoa, uma pintura, um registro ou quer que seja, né, quase sempre torna um estímulo mais agradável para nós, né? O que nos diz aí este pensador, né, Zayonk, né? E a partir dessa afirmação, né, nós temos aí um caráter de exposição simples, né? A pessoa que está diante, né, está próxima, você que tem contato com alguém, você
automaticamente vai criando necessidades, né, de estar com, né, de se aproximar, né, desta pessoa. Aí tem uma outra pergunta aqui, né? É normal gostar de alguém e sentir atração por outra? Atração é um fenômeno natural e não é uma escolha, não é algo controlável diretamente. É bastante comum que das pessoas sentirem atração por outras pessoas, mesmo estando em um relacionamento. Porém, o que varia é o que elas fazem com isso, né? Quer dizer, então, a resposta aqui foi dada, bastante interessante. Então, é normal gostar de alguém e sentir atração por outra, né? A resposta é que sim, né? Quer dizer, às vezes as pessoas, independentemente daquilo que seja, né? Elas têm aspectos diferenciados, qualidades, né? Têm os seus defeitos que nos atraem ou que nos distanciam destas pessoas, né? Então há algo nas pessoas que gostamos, que apreciamos, né? Que nos faz nos aproximar das pessoas, né? E há algumas coisas também que não gostamos em algumas pessoas, e isso nos faz nos distanciar das pessoas, não nos aproximar. Aí vem um grande desafio, né? Ainda mais quando temos que conviver com certas pessoas, né? No ambiente de trabalho, né? Na escola, no ambiente familiar. Quer dizer, o que fazer para quando esta força de atração ela se torna complicada, como quando vamos perdendo o interesse da convivência, de estar com, né, de nos aproximarmos de certas pessoas. Quer dizer, esta força de atração, a necessidade já vai diminuindo. Quer dizer, então é um desafio, o relacionamento vai esfriando, a amizade vai esfriando. Então, como aquecer esse sentimento e despertar novas sensações? É um grande desafio, né? Ninguém aqui tem a resposta para isso. É importante que você crie as suas necessidades, se esforce, seja do ponto de vista racional, né? E você que tem que se aproximar de certas pessoas, o que você pode fazer, né? Quais são as qualidades positivas que você pode estar vendo, apesar de você achar que esta pessoa não tenha certas qualidades, certas competências que para você é importante, o que você pode estar observando além dos defeitos, além dos problemas destas pessoas, para que você possa se aproximar delas, né? E não é fácil, repito, mas é possível, né? Estar buscando algo que atraia, algo que aproxime, algo que possa estar gerando um certo relacionamento. Pode não ser profundo, mas que seja socialmente aceitável, né? Então, o que fazer? Então, temos aí uma força de atração, né, que nos aproxima, e uma força de repulsão que nos distancia, né? Quando encontramos princípios de valores que nós não acreditamos, ou princípios de verdades que algumas pessoas defendem e que nós não aceitamos, e aí nos distanciamos, nos fechamos para a comunicação, para o relacionamento com estas pessoas, né? Nós vamos perceber no Catecismo da Igreja, né, no capítulo 1, né, uma força muito interessante, né, que nos atrai para Deus, né? Vamos deixar aqui agora o aspecto humano, vamos voltar do relacionamento humano para Deus, né? Diz, né, no capítulo 1, né, o homem é capaz, né, de Deus. O homem é capaz de Deus. O desejo de Deus né, um título aqui do Catecismo diz: o desejo de Deus é um ensinamento inscrito no coração do homem, porque o homem foi criado por Deus e para Deus.
Deus não cessa de atrair o homem para si, e só em Deus é que o homem encontra a verdade e a felicidade que procura sem descanso. É só em Deus. A razão mais sublime da dignidade humana consiste na sua vocação à comunhão com Deus. Desde o começo da sua existência, o homem é convidado a dialogar com Deus, pois se existe, é só porque, criado por Deus, por amor e por Ele, e por amor constantemente conservado, nem pode viver plenamente segundo a verdade, senão reconhecer livremente esse amor e não se entregar ao seu Criador. Aí no número 28, do Catecismo, do capítulo 1, vai dizer o seguinte: de muitos modos na sua história até hoje, os homens exprimiram a sua busca de Deus em crenças e comportamentos religiosos, orações, sacrifícios, cultos, meditações, etc. Apesar das ambiguidades de que podem enfermar estas formas de expressão, são tão universais que bem podemos chamar ao homem um ser religioso. Deus criou de um só homem todo o gênero humano para habitar sobre a superfície da terra e fixou períodos determinados e os limites da sua habitação para que os homens procurassem a Deus e se esforçassem realmente por o atingir e encontrar. Na verdade, Ele não está longe de cada um de nós. É nele que vivemos, nos movemos e existimos. Frase muito interessante que está aí também em Atos 17, 26, 28, Na verdade, Ele não está longe de cada um de nós, Deus, É nele que vivemos, nós vivemos em Deus, Nos movemos e existimos, nós já estamos dentro de Deus, de acordo com esta afirmação, Porque vivemos nele, nos movemos e existimos por ele, Mas esta relação íntima e vital que une o homem a Deus pode ser esquecida, desconhecida e até explicitamente rejeitada pelo homem. Tais atitudes podem ter origens diversas. A revolta contra o mal existente no mundo, o mal exemplo dos crentes, das pessoas que creem, as correntes de pensamentos hostis à religião e, finalmente, a atitude do homem pecador, que por medo se esconde de Deus e foge quando Ele o chama. Então nós temos aí algumas situações que faz com que o homem vá se esquecendo, não se empolgue a buscar a Deus, olhando as atitudes adversas, e vai se revoltando contra o mundo, contra as pessoas que diz que professam a fé e não dão um bom exemplo, e aí as pessoas se apegam nesses exemplos que são passageiros e justificam a sua desistência, o seu não engajamento às coisas de Deus. No número 30 diz o seguinte: exulte o coração dos que procuram o Senhor. Salmo 105, versículo 3. Se o homem pode esquecer ou rejeitar a Deus, Deus é que nunca deixa de chamar todo homem a que o procure, para que encontre a vida e a felicidade. Mas esta busca exige do homem todo o esforço da sua inteligência, da retidão da sua vontade,
um coração reto e também o testemunho de outros que o ensinam a procurar a Deus. És grande, Senhor, e altamente louvável. Grande é o teu poder e a tua sabedoria é sem medida. E o homem, pequena parcela da tua criação, pretende louvar-te precisamente ele que, revestido da sua condição mortal, traz em si o testemunho do seu pecado, o testemunho de que tu resistes aos soberbos. Apesar de tudo, o homem, pequena parcela da tua criação, quer louvar-te. Tu próprio a isso o incitas, fazendo com que ele encontre as suas delícias no teu louvor, porque nos fizeste para ti, e nosso coração não descansa enquanto não repousar em ti. Então nós temos aí uma passagem muito interessante do Catecismo, que tenta demonstrar esta força de atração que nos eleva, que nos aproxima do Senhor. Então é muito interessante quando pensamos a partir das coisas terrenas, das coisas do mundo, como podemos chegar ao conhecimento de Deus, como podemos chegar às coisas de Deus, As vias do conhecimento de Deus devem nos atrair, deve nos elevar ao Senhor, E essa é uma força muito interessante que temos que estar buscando a cada dia, para chegar a Deus, Os caminhos de acesso ao conhecimento de Deus, Criado à imagem de Deus, chamado a conhecer e amar a Deus, o homem que procura a Deus descobre certos caminhos de acesso ao conhecimento de Deus. Também se lhes chama provas da existência de Deus, não no sentido das provas que as ciências naturais indagam, mas no que argumentos convergentes e convincentes que permitem chegar a verdadeiras certezas. Estes caminhos para atingir Deus têm como ponto de partida a criação, o mundo material e a pessoa humana. O mundo, a partir do movimento, e do devir, essa passagem, da contingência, da alternância das coisas, da ordem e da beleza do mundo, pode chegar-se ao conhecimento de Deus como origem e fim do universo. São Paulo afirma a respeito dos pagãos: o que se pode conhecer de Deus, manifesto para eles, porque Deus lhe manifestou. Desde a criação do mundo, há perfeições invisíveis de Deus. O seu poder eterno e a sua divindade tornam-se pelas suas obras visíveis à inteligência. Aí também está em Romanos, Romanos 1, 19 a 20. E Santo Agostinho interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar, que se dilata e difunde, interroga a beleza do céu, interroga todas estas realidades. Todas te respondem: estás a ver como somos belas, a beleza delas e ao seu testemunho de louvor. Está aí nas confissões. Essas belezas sujeitas à mudança, quem as fez senão o belo, que não está sujeito à mudança, Então, a beleza,
né, olhando a beleza que passa, né, nós vamos perceber que é uma beleza que é eterna, que é sublime, que não passa, né, que uma beleza que é e simplesmente é, né? Diz o homem, com a sua abertura à verdade e à beleza, com o seu sentido do bem moral, com a sua liberdade e a voz da sua consciência, com a sua ânsia de infinito e de felicidade, o homem interroga-se sobre a existência de Deus. Nestas aberturas, ele detecta sinais da sua alma espiritual, né? Da sua alma espiritual. Que beleza, né? Que o mundo e o homem atestam que não têm em si mesmos nem o seu primeiro princípio, nem o seu fim último, mas que participam do ser em si, sem princípio e sem fim. Assim, por esses diversos caminhos, o homem pode ter acesso ao conhecimento da existência de uma realidade que é a causa primeira e o fim último de tudo, e que todos chamam Deus. As faculdades do homem tornam-no capaz de conhecer a existência de um Deus pessoal, mas para que o homem possa entrar na sua intimidade, Deus quis revelar-se ao homem e dar-lhe a graça de poder receber a fé esta revelação. Todavia, as provas da existência de Deus podem dispor para a fé e ajudar a perceber que a fé não se opõe à razão. A fé não se opõe à razão. Comumente se diz que Santo Agostinho cristianizou Platão, assim como Agostinho cristianizou Aristóteles. Com este, Aquino parte do sensível para chegar ao inteligível, né? Parte das coisas materiais para chegar às coisas imateriais, como forma de conhecimento. Assim, o filósofo cristão distingue 5 vias para caracterizar o conhecimento e a prova da existência de Deus, né? São chamadas, né, as 5 vias de conhecimento de Deus. Estas vias são muito interessantes, né? E nos levam a sentir esta força de atração, né, pelas coisas celestes, pelas coisas de Deus, né? A primeira é o motor imóvel, né? O motor imóvel, que é algo que não se move, mas move todas as coisas, porque se partimos do movimento, o movimento parte de um princípio causador que gera, né, movimentos paralelos, né? Então, aqui nós temos o caso que Santo Tomás de Aquino pensou no motor imóvel, trazendo de Aristóteles, quer dizer, que ele não se move, porque se fosse movido, era movido por alguma coisa, e Deus não pode ser movido por nada, a não ser por sua própria força, né? Então, esse motor imóvel que não se move, mas move todas as coisas. Depois nós temos a causa eficiente, a segunda via diz respeito ao efeito que este motor imóvel acarreta, né? A percepção da ordenação das coisas em causas e efeito, permitindo averiguar que não há efeito sem causa. Dessa forma, igualmente, retrocedendo ao infinito, não podemos senão chegar a uma causa eficiente que dá início ao movimento das coisas, né? Então, essa segunda prova da causa eficiente, nós temos uma causa que é a causa de outra causa, né? E quando pensamos que uma causa está na origem de outra, nós nos remetemos ao infinito, aí uma causa primeira, que é a origem, né, de tudo, né? O terceiro aspecto, né, é ser necessário, né? Se os seres possíveis, né,
a terceira prova, né? A terceira via compara os seres que podem ser e não ser. A possibilidade destes seres implica que alguma vez este ser não foi e passou a ser, e ainda vem a não ser novamente, mas do nada vem, e por isso estes seres possíveis dependem de um ser necessário para fundamentar as suas existências, né? Ainda continua de uma certa forma dentro desse princípio de causa e efeito, né? Um ser que depende do outro para justificar a sua essência, porque não está na sua própria origem, na sua própria criação. Quartos graus de perfeição, né? A quarta via trata dos graus de perfeição em que comparações são constadas a partir de um máximo, né, do ótimo, que na verdade contém, né, o verdadeiro ser, né? O verdadeiro ser. Mais ou menos só se diz em referência ao máximo, né? Quando fazemos comparações, precisamos ter referenciais. Então, para dizer que algo não é belo, que algo não é bonito, que algo não é perfeito, nós temos que ter uma ideia de perfeição, né? Que remete também ao infinito. E o governo supremo, a quinta via, fala da questão da ordem e a finalidade que a suprema inteligência governa todas as coisas, né? Já que no mundo há ordem, ou tentamos ordenar o caos no mundo, né? Dispondo-as de forma organizada, racionalmente, o que evidencia a intenção da existência de cada ser, né? Todas essas vias têm em comum um princípio de causalidade, herdado de Aristóteles, além de partirem do empírico, ou seja, das realidades concretas do mundo, hierarquicamente ordenados. Vale também notar como Tomás de Aquino concebe o homem. Para ele, o homem é um ser intermediário. É composto de corpo, né, matéria e alma, né, forma, né, sem as quais nada significa. Isto é, nada é isoladamente. Assim, o homem é um ser intermediário entre os seres de forma mais elementar, como os minerais, as plantas, os animais, os seres mais perfeitos, como os anjos e Deus. O homem possui características dos anteriores a ele e também dos precedentes na hierarquia do universo, né? Vou ler de novo. O homem possui as características anteriores a ele e também dos precedentes na hierarquia do universo. Então, esse é um tema muito interessante, né? Esse texto aqui, né, sobre as vias do conhecimento de Deus, é um texto de João Francisco Cabral, né? Colaborador aí do Brasil Escola, graduado em Filosofia pela Universidade Federal de Uberlândia, né? UFU, né? Mestrando em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas, né? Esse texto aí ele publicou, né, aí no Brasil Escola, né, sobre as vias do conhecimento de Deus, né? Muito obrigado aí pela sua reflexão, pelo seu texto que vem nos ajudar na nossa reflexão. É isso aí, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM. Estamos chegando ao final da nossa programação aqui na Rádio Boa Notícia FM. Refletindo sobre esta força que nos atrai para Deus e que nos atrai para as pessoas. Acima de tudo, lembremos que somos imagem e semelhança de Deus. Portanto, as pessoas, mesmo aquelas que não nos atraem como gostaríamos que nos atraísse, elas também têm centelhas divinas, têm algo divino. Procuremos aquilo que é divino e não aquilo que é diabólico nas pessoas, para assim estabelecermos uma convivência mais fraterna, uma convivência mais amigável, né, e saudável, e assim estabelecer a ordem, né, nos nossos relacionamentos, na nossa convivência familiar e social.
Então quero desejar a todos uma noite agradável, uma noite abençoada. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e participe conosco aqui da nossa programação. Muito obrigado por você que ficou até agora conosco, acompanhando a nossa programação. Que Deus o abençoe, que Deus o proteja, agora e sempre. Amém.